por tudo que tens feito e por tudo que há de fazer, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Por gentileza, Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. E quando os irmãos procuram, eu quero dizer que sou muito grato a Deus por essa oportunidade. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sempre amo estar nessa casa. Quero fazer menção de alguns nomes aqui que me acompanham. Serei injusto com alguns. Se eu não estiver vendo, me perdoa. A miopia aqui é muito alta. Astigmatismo, ceratocone, é complicado. Mas está ali a Thalia, seu esposo Guilherme, meus primos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Está ali também os irmãos em Cristo que eu tenho, amo muito a vida de vocês. Não esperava vocês aqui, obrigado por terem chegado. Espero que vocês estejam melhorando o dente. Jean, amo sua vida. Jean, Rafa, que Deus cuide de vocês grandemente. Teteu, não tem o que falar, né? Para quem não sabe, eu sou professor de teologia, o Teteu é meu aluno, meu melhor aluno, amo muito a sua vida. Um dos melhores, né? Porque você está concorrendo agora com o Ricardinho, que está do seu lado. Ricardo, Adri, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, obrigado por terem vindo, Papai do Céu cuide de vocês. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer também a quem me fez o convite, a irmã Michele, Deus abençoe grandemente a sua vida, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela confiança, também será gratidão ao Fábio, aos pastores dessa casa, pastor Jefferson, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Santa, Deus abençoe grandemente a sua vida, muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre. Quem achou, diga eu vou morar no céu. Quem não achou, diga eu também vou. 41 de Gênesis, versículo 50, por gentileza. 41, versículo 50. Quem que está aí? Deixa eu ver. Meu lindo, se eu for falando os versículos e você for colocando na tela todos, eu prometo que no final do culto eu te dou um beijo na testa. Pelo sorriso, 2. Pela alegria, 3. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Fernandes. Eu sou da Assembleia de Deus do Brás, meu pastor é o pastor Richard Miranda, sabe que eu estou aqui, vos envio um forte abraço e a paz do Senhor Jesus, vocês recebem? Amém. A irmã Priscila foi escalada para vir aqui hoje, mas ela teve um problema de saúde, eu estive mencionando com a Michele, a Aruna também, minha filhinha, uma pegou virose, a outra pegou sinusite, por isso não vieram aqui, mas pediu que eu trouxesse a paz, vocês recebem? Amém. Glória a Deus. Gênesis 41, versículo 50, diz assim o texto sagrado, e nasceram a José 2 filhos, quantos filhos? Antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José, o filho do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha. Muito obrigado, tome seu assento. Nós vivemos em um tempo onde o que acontece é que nós estamos muito mal acostumados a tudo ser muito rápido. O que ocorre é que tudo que nós vemos, tudo que nós temos, nós estamos acostumados a conquistar de forma muito repentina, de forma muito rápida. E se você percebeu, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é a internet, tudo que nós consumimos hoje é feito de forma muito rápida para nos gerar em nós o que nós chamamos ali de hormônio da felicidade. O problema é que nós não conseguimos mais ter paciência por conta da ansiedade. O problema é que nós não conseguimos mais ter paciência porque tudo tem que vir muito rápido. Se você perceber, o WhatsApp, por exemplo, ele disponibilizou uma ferramenta, e essa ferramenta é que o áudio do WhatsApp agora você consegue colocar em 2 vezes. E por que isso? Porque a gente nem consegue, nem tem mais a paciência de ouvir uma pessoa. A gente vê um áudio de 1 minuto, a gente já quer passar, alguns nem ouvem até o final. Se você olhar para o YouTube, por exemplo, o que acontece é que está aparecendo alguns anúncios e a gente, passou um anúncio na tela, a gente já fica tocando assim porque a gente não quer mais esperar. Antigamente nós precisávamos fazer comida, hoje com fast food tudo é muito rápido. Quando você olha para isso, para o que está acontecendo, nós estamos sendo mal acostumados. Nós estamos sendo mal acostumados e essa facilidade e essa velocidade tem gerado em nós o que nós chamamos de ansiedade. Qual o nome? E a ansiedade hoje é um mal do século junto com a depressão. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui no texto, você percebe que Deus começa a ensinar para nós, através de José, que tudo tem que ter uma paciência, que tudo são processos. E qual que é o problema? Na época do fast food, na época que tudo é muito rápido, nós queremos que os processos sejam imediatos. Nós queremos que oremos agora e Deus já nos responda nesse exato momento. E não é assim.
Existem 2 tempos mencionados na Bíblia. O primeiro é chamado de Cronos, que é o tempo dos homens. O segundo tempo é chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. O que acontece é que o tempo de Deus não é igual ao meu. O tempo de Deus não é exatamente como eu penso que é. Deus promete, mas entre a promessa e o seu agora, existe algo chamado de processo. Qual que é o problema? O problema é que nós não estamos acostumados a viver ou a vivenciar o processo. Deus prometeu, e nós começamos a usar alguns termos dizendo que vamos colocar Deus na parede, o que é um problema muito grande, porque nós falamos, eu não aceito, eu decreto, eu determino, eu ordeno. A pergunta que eu te faço, você tem controle da sua vida? Você consegue tornar um fio do seu cabelo branco? Você consegue saber como será daqui 5 minutos? Não, você não tem controle do tempo. Você nem sabe onde você estará daqui a algumas horas, então você também não tem controle do espaço. Você não sabe nem se chegará em casa, então você não tem o controle de todas as coisas, você não tem o poder na mão. Então tudo isso está na mão do seu Deus, que tem controle do tempo, que tem o controle do espaço e que tem todo o poder nas mãos. Sem entender, assim que Deus faz uma promessa, o que é que nós dizemos? Nós costumamos dizer, Deus está demorando, e nós costumamos acreditar que é necessário apressar a Deus, mas não é Deus que está demorando, nem tampouco nós estamos acreditando que Deus está caprichando. Já ouviu essa frase? Muitas pessoas dizem, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não, Deus não precisa caprichar, porque tudo que Deus faz é perfeito, porque Deus é perfeito. Então tudo que Deus tem para a sua vida, Ele não precisa caprichar. Tudo que Ele entrega na medida perfeita. E por que eu ainda não recebi? É porque a promessa está pronta, você não. É porque a promessa está preparada, você não. Então se Deus te entregar agora o que Ele tem para você, com a capacidade que você tem, com a mente que você tem e com a maturidade que você tem, aquilo que deveria ser bênção na sua vida se transforma em uma maldição. E nós, sem entendermos isso, acreditamos que Deus está demorando, ou para inflar o nosso ego, Deus está caprichando. É que você está em um processo. Muitas vezes nós olhamos para o processo e queremos entender ou acreditar que por estarmos passando o processo e pelo processo demorar, é porque nós temos uma bênção muito grande, ou a bênção está ficando cada vez maior. Nós passamos pelo processo quando nós ainda não aprendemos com ele. Será que você não se lembra do povo de Israel, que deveria ficar 40 dias no deserto, no Egito? O que é que ocorre no deserto? Eles, em vez de ficar 40 dias, ficam 40 anos, porque ficavam rodando e não aprendiam com o processo. Onde é que você quer chegar? É que todo processo, ou todo crente, passa por um processo. Uns passam por mais tempo, outros passam por menos tempo. Os que passam por menos tempo, às vezes aprendem de forma rápida. O problema é que quem passa por muito tempo o processo, ainda não entendeu o que Deus quer te ensinar. E no meio do processo que nós temos sofrimento. Quando nós olhamos para a história de José, eu não vou voltar ou falar um pouco mais da história, porque foi muito bem apresentado aqui pelos atores. The Chosen está perdendo diversos atores, se eles vissem. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, o que ocorreu dentro da história? José passou por alguns problemas, José passou por alguns processos. Diga processo, para fixar na sua mente, diga processo. O mais engraçado é que o processo revela ou traz o sofrimento. O que é que está acontecendo? É que com o sofrimento eu acabo acreditando que precisa passar de forma rápida, e não vai passar de forma rápida. O sofrimento ele vai passar quando você aprender. O sofrimento ele só vai embora quando você entender. Mas quem está usando o sofrimento? É o diabo? Não, não é o diabo. Me perdoe dizer isso, mas de acordo com a Bíblia, é Deus que permite que o sofrimento venha na vida do crente. É Deus que permite que coisas ruins aconteçam com você. Porque quando nós falamos da vontade de Deus, nós temos 3 vontades. Quantas vontades? Não é boa, perfeita e agradável. Que vontade é essa? As 3 vontades de Deus. Primeiro é a vontade absoluta. É quando Deus diz que algo vai acontecer e de fato isso acontece. Quer um exemplo? Apocalipse capítulo 13, verso de número 8. O que é que os textos estão dizendo? Que o Cordeiro de Deus, isto é, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Então quer dizer que a vontade absoluta do Pai era que Jesus viesse para pagar o preço pela humanidade. Isso é a vontade absoluta, nada mudaria isso, porque o Cordeiro foi morto antes do primeiro pecado, o Cordeiro foi morto antes de Adão cair, o Cordeiro foi morto antes de Satanás se rebelar. Então nada disso pegou Deus de surpresa, nada disso teve que fazer com que Deus bolasse um plano B, pelo contrário, Deus já sabia disso de antemão, até porque o texto diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Mateus, você quer dizer que Deus sabia que Satanás ia errar?
Sabia. Deus sabia que Adão ia cair? Sabia. Deus sabia que Abraão ia mentir? Sabia. Deus sabia que Jacó ia mentir? Sabia. Deus sabia que Davi ia adulterar e depois cometer um homicídio? Sabia. Deus sabia que diversos profetas cairiam, diversos profetas errariam? Sabia. Deus sabia que os discípulos, inclusive Pedro, negaria 3 vezes? Sabia. Deus sabia que Judas iria traí-lo? Sabia. Deus sabia que Paulo perseguiria a igreja? Sabia. Deus sabia que diversas pessoas errariam? Sim, inclusive você. Só que o texto está deixando algo claro, que quando Deus fez ou permitiu que o próprio Jesus morresse no meu e no seu lugar, ele não dependia de você para te salvar. O que é que você está dizendo, Mateus? É que ele escolheu ou chamou você antes da fundação do mundo. Ele sabia que você pertenceria a ele de acordo com a sua presciência. Como assim, Mateus? Está pregando calvinismo? Eu estou dizendo para você que Deus é onipresente, que Deus conhece, que Deus é onisciente, que Deus sabe. Então ele te chamou mesmo sabendo que você ia errar. Ele te chamou mesmo sabendo que você ia querer chutar o pau da barraca. Ele te chamou mesmo sabendo que por vezes você ia levantar e cair, pensar e desistir. Mas dentro do texto ele está dizendo: eu não errei quando eu te chamei, eu não errei quando eu te escolhi, eu não errei quando eu chamei você pelo nome. Quando nós começamos a entender isso, fica fácil. A primeira vontade de Deus é a vontade absoluta, e a segunda, a vontade condicional. Onde está isso? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Tem diversos versículos, mas esse é um dos versículos mais conhecidos. O que é que o texto está dizendo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, condição são 3. Se humilhar, orar e buscar a face. 4. Se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Essa vontade é a condicional. É Deus dizendo: para isso acontecer, tem que ter essa condição. E a terceira vontade, que é a vontade que nós não queremos. E a terceira vontade, que é a vontade que nós não abraçamos. E a terceira vontade, que é a vontade que a gente quer longe da gente. A vontade permissiva de Deus. E que vontade é essa? É quando Deus permite que coisas aconteçam conosco. É quando Deus permite o sofrimento. É quando Deus permite que o sofrimento bata na porta. Deus tem prazer no sofrimento do crente? Não. Mas por que Ele permite o sofrimento? Porque o resultado do sofrimento é maior do que o sofrimento em si. Porque o resultado que o sofrimento proporcionará para você é maior do que o sofrimento em si. Eu não entendi. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 6. Olha o que o texto está dizendo. Não foi outro, foi Deus. Foi Deus que cerrou a madre Diana. O que está acontecendo? É claro que você já sabe, você é muito bem nutrido aqui pelo ensino, mas para não fugir do seu pensamento, essa moça é chamada Diana. Ela tem uma rival chamada de Penina. Penina tem diversos filhos e ano após ano mostra o filho para Ana dizendo assim: olha, Ana, eu tenho mais um filho e você nada. Olha, Ana, eu tenho mais um filho e você nada. Ano a ano. Só que o texto deixa claro que Ana quer ter filho. Qual que é o problema? Deus tinha cerrado, o Senhor tinha cerrado a madre Diana. Então você quer dizer que foi Deus que fechou a madre Diana e não deixou Ana gerar? Sim, eu não estou dizendo isso. É o texto que está dizendo. O texto está dizendo que Deus fechou a madre Diana. Ana não gerava porque Deus não permitia. Ana não gerava porque Deus não queria. E o que é que está acontecendo? Por que é que Deus está permitindo isso? Versículo 10. O texto deixa claro que Ana, do versículo 8 em diante, ela está amargurada da alma. Ela ora ao Senhor e chora abundantemente. Verso 11. Olha o que está acontecendo. Com o choro de Ana, ela não está mais orando, Fábio, dizendo: eu quero ter uma filha para jogar na cara de Penina. Eu quero ter um filho para mostrar que eu posso. Eu quero ter um filho para mostrar que eu também gero. Talvez se essa fosse a oração de Ana, Deus está dizendo ano após ano: eu não vou responder sua oração. Se a sua oração é pelo seu próprio umbigo, se a sua oração é para que você seja aplaudido, se a sua oração é para que eu te engrandeça para benefício individual, eu não realizo a tua oração. Talvez por isso Tiago escreve lá na carta dele dizendo o seguinte: nós oramos e não recebemos, porque pedimos mal. O que é pedir mal, Tiago? Nós pedimos para gastar no nosso próprio prazer. Nós pedimos para gastar no nosso próprio deleite. Nós queremos que Deus seja o nosso office boy, o nosso garoto de entregas. Nós queremos pedir e Deus tem que entregar. Nós queremos pedir e Deus tem que entregar. Só que os nossos pedidos são egocêntricos. Nós queremos que Deus faça em nós. Nós queremos que Deus faça por mim. Nós queremos que Deus faça através das minhas mãos. Só que a oração de Ana mostra algo que nós não entendemos. Qual que é a oração de Ana? Senhor dos exércitos,
versos, se atentares para a aflição da tua serva, mais uma vez, e te lembrares da tua serva, e não te esqueceres da tua serva. O que é que Ana está enfatizando 3 vezes? Diante da oração e diante do Senhor, eu não ordeno, eu sou serva, não é a minha vontade, é a sua, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer para mim. Está me entendendo isso aqui? Nós oramos, e quando nós entendemos que a nossa oração não é Deus fazendo a nossa vontade, mas usando a gente para fazer a vontade dele, é aí que Deus responde. Olha o que está acontecendo: se deres um filho homem ao Senhor, lhe darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Mateus está fugindo do tema? Não estou fugindo do tema, porque José passa pela vontade permissiva de Deus, e você precisa entender que o sofrimento é resultado da vontade permissiva de Deus. Como assim? Enquanto Ana estava chorando, enquanto Ana estava com a alma tranquila, ou melhor dizendo, estava orando dizendo, eu quero, faça por mim, Deus não realiza. Mas quando ela entende que a vontade de Deus tem que ser realizada, olha o que ela pede: um filho homem, que vai ser consagrado a Deus todos os dias da vida dele, e não passará navalha na sua cabeça. Entendi nada. Filho homem, porque só homem poderia ser sacerdote. Não passará navalha na cabeça, porque será nazireu, consagrado a Deus. E por que todos os dias será consagrado a Deus? Porque ele está dizendo, aquilo que eu quero não está nos meus braços para sempre, aquilo que eu quero não será para mim para sempre. Eu quero o teu filho para honrar o teu nome, eu quero o teu filho para que o Senhor o use, eu quero o teu filho para ser instrumento nas tuas mãos. Ana está dizendo, eu não quero que o Senhor realize a minha vontade, para que eu me envaideça com isso. Eu quero que o Senhor faça através de mim aquilo que a tua obra precisa. E o que a obra precisava, pastor Jefferson? A obra precisava de um juiz, porque todos estavam sendo amargurados. A obra precisava de um sacerdote e de um profeta, porque todos tinham se corrompido. Aí nasce, depois de uma oração sincera, o menino Samuel. Quem é Samuel? Sacerdote, juiz e profeta. Quando a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus, o que Deus faz é maior do que eu penso, o que Deus faz é maior do que eu espero, o que Deus faz é maior do que eu peço. Por causa do glória eu continuo, porque a vontade permissiva de Deus, Ele permite o sofrimento. Por que permitiu o sofrimento? Para que Ana fizesse uma das maiores, ou melhores, para mim, na minha opinião, você pode discordar de mim, uma das orações mais sinceras da Bíblia. Olha que oração bonita, seguida de um sofrimento, seguida de um, eu não entendi, seguida de um, mas só com Ana? Nós temos um homem íntegro, que caminha com Deus, que é reto. Qual que é o nome dele? Jó. E você conhece a história, você conhece muito bem. Quem é Jó? Jó é aquele que levanta altares a Deus, 10 altares ao filho, um altar para a esposa e um altar para ele. Ele diz, todos na minha casa, Senhor, estou levantando altares, porque se a cada um ou qualquer um deles pecou contra o Senhor, está aqui todos os sacrifícios, perdoe cada um deles. Jó oferece louvores, ou melhor, Jó oferece sacrifícios a Deus, mas Jó não conhece a Deus. Mentira. Não, você estava falando bem até agora. Você vai pregar heresia para mim? Não. Jó conhece a Deus de ouvir falar, Teteu. Jó conhece a Deus dos outros. Jó conhece a Deus pelo testemunho que houve na Unida. Jó conhece a Deus pelo seu testemunho. Jó conhece a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Jó conhece a Deus pelo que ele vê na TV. Jó conhece a Deus pelo que os outros falam de Deus, mas Jó não tem experiência com Deus. Aí Deus permite o sofrimento na vida de um homem reto, de um homem íntegro, e que se desvia do mal. Você fica do capítulo 1 ao capítulo 41 sem entender. Por que sofre o justo? Você fica do capítulo 1 ao capítulo 42 dizendo, não dá. Por que Deus permitiu, João, sofrimento com alguém tão bom? Por que Deus permitiu sofrimento com alguém que fazia tudo certo? Por que Deus permitiu? Vem da boca do próprio Jó. Capítulo 42 de Jó, verso de número 5. Mateus, você está fugindo do texto. Estou dentro da vontade permissiva. Olha o que está acontecendo. Jó grita. E qual que é o grito de Jó? Eu te conhecia. 42 de Jó, verso 5. Só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. O que é que Jó está dizendo? Eu ouvia o Senhor, eu te conhecia pela experiência dos outros, mas agora eu tenho experiência com o Senhor. O sofrimento me trouxe mais perto do Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Jó está questionando até o capítulo 37, mas quando chega no 38, aquele que Jó só ouvia falar pelo testemunho dos outros, começa a conversar com Jó. No capítulo 38, no capítulo 39, no capítulo 40, no capítulo 41 e no capítulo 42,
32, aí Jó dá o brado: eu te conhecia pelo testemunho dos outros, mas agora com o sofrimento eu me aproximei do Senhor e sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é por causa do sofrimento, porque a vontade permissiva de Deus, porque Deus permite o sofrimento para te trazer para mais perto dele. O sofrimento não é porque Deus é masoquista ou gosta de machucar os outros, pelo contrário, o sofrimento é a porta, o professor que Deus tem para te trazer de volta para o altar. E para falar em altar, lembra de Gênesis capítulo 12? O que é que está ocorrendo em Gênesis capítulo 12? Você sabe. Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. O homem está saindo com a promessa, sim ou não? O homem está saindo com a promessa, sim ou não? Qual que é o problema? Ele levanta altares no 12. Ele levanta altares no 13. Ele levanta altares no 14. Abraão está acostumado a levantar altares e ter intimidade com Deus no 15. Abraão está acostumado a levantar altares no 16, no 17. O menino não nasce. O que é que está acontecendo, Ricardo? Quando o menino nasce, Abraão para de levantar altares. Abraão para de ser um levantador de altares, de ser alguém que cultuava a Deus. O que é que acontece? Quando o menino nasce, capítulo 21 de Gênesis, versículo 8, depois que Isaac nasceu, o que é que Abraão fez? Um altar, não, um banquete. Abraão para de levantar altares e começa a fazer banquete. Eu quero a promessa, eu quero a promessa. Não é assim, pastor Jeff, se ninguém entender, a gente entende, está tudo resolvido. Aí vem pessoas no gabinete pastoral bater lá e dizer: eu preciso da bênção. Está aqui todo o culto. O senhor faz culto na terça, ele vai. O senhor faz culto no lar, ele vai. O senhor faz evangelismo, ele está aqui. Mas quando a bênção chega, ele vai embora. Não, mas eu preciso, eu quero a cura. Deus cura, vai embora. Eu quero a porta aberta. Deus abre, vai embora. Eu quero aumento. Deus aumenta, vai embora. O mais engraçado é que, cadê aquele que cultuava sempre? Cadê aquele que estava pedindo, que estava buscando? E agora que chegou? Foi embora? E agora que eu abri? Se foi? Agora que a cura veio, esqueceu de quem é o dono da cura? Agora que o milagre chegou, esqueceu daquele que é o dono do milagre? Quando o milagre chegou, Abraão não levanta mais altares. No capítulo 22, no versículo 2, Deus chama Abraão quando Isaac já é um moço. Quando Isaac já está um garoto. Quanto tempo, hein, Abraão? Quanto tempo sem orar, quanto tempo sem buscar, quanto tempo sem levantar altares, né? Depois que a promessa chegou, você esqueceu de mim? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tem coragem, Abraão? Coragem do quê? De entregar seu único filho? Capítulo 22, versículo 4. 3 dias de caminhada, 3 dias o pai sofrendo, sabendo que vai entregar o seu filho. 3 dias subindo Moriá, 3 dias sofrendo, entendendo: eu vou entregar a minha promessa. Eu vou entregar aquilo que Deus me deu. Ao longe, ele vê o lugar. Versículo 9. O que é que está acontecendo? E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um... Como é que é? Edificou um... Que engraçado. Quanto tempo sem levantar altares, mas aí Deus pede de volta a promessa. Abraão levantou um. Mateus, eu não estou entendendo. Por que é que Deus pediu tudo isso? Você que conhece a história sabe. Deus não mata Isaac. Deus não permite que Isaac morra. Abraão levanta o altar, Abraão coloca a lenha, arrumou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Ele coloca o menino. Quando ele levanta o cutelo, Deus diz: para! Não é para matar, Deus? Não. Não é para levar o menino? Não. Olha para lá, tem um cordeiro no meio do mato. Eu te trouxe até aqui através do sofrimento de 3 dias para você entender. Eu estava com saudade do seu altar. Tira o menino, coloca o cordeiro e acende de novo o fogo para mim, porque eu estou com saudade de você, Abraão. A promessa chegou e você se esqueceu de mim. Eu estou com saudade quando você orava por mim de madrugada. Eu estou com saudade quando você me buscava, Abraão. Eu estou com saudade quando você vinha para os cultos e olhava o banner só para saber o horário. Eu estou com saudade, Abraão, quando você chegava e cultuava de forma direita para mim. Você não estava olhando quem ia pregar, o que ia fazer, o que estava vestindo, você tinha saudade de mim. Eu estava com saudade, Abraão, por isso eu permiti o sofrimento. Bonito. Mas por que José entra em toda essa brincadeira? Porque a vontade permissiva de Deus é que o menino tem um sonho. E quando o menino tem um sonho, quem não gosta de ouvir sonhos? Talvez os irmãos, quando José chega: gente, eu tive um sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Qual sonho? Conta pra gente. Claro que eu conto. Eu vi 12 molhos, e todos eles estavam diante de mim.
E de repente eles desciam. Os seus irmãos parecem interpretar e entender o sonho. Você acha que você vai governar a gente? Depois ele volta no outro dia, eu tive outro sonho. Fala, sonhador. Conta aí pra gente. Qual que é seu sonho? Não, eu vi a lua, o sol, 2 estrelas, se dobrando diante. Ah, José. Você acha que você vai ser maior do que os seus irmãos? O pai toma a frente e fala, que sonho é esse, menino? Tu acha que os seus irmãos vai servir você? Eu e sua mãe também? Aí o texto deixa algo fantástico. O versículo termina dizendo, e Jacó guardou isso no seu coração. O tempo passa, João. O menino que tem um sonho no capítulo 39, no versículo 17, 27, algo do tipo, 27, olha o que o texto diz. Eis que lá vem o sonhador mor, 37 e 19. Eis que lá vem o sonhador mor, o maior sonhador. Vamos matá-lo e veremos o que será do seu sonho. Deus permite que os irmãos peguem o menino e joguem o menino dentro de uma cova. Deus permite que os irmãos joguem o menino dentro de um buraco. O menino é vendido, você conhece a história, foi muito bem representado aqui. O menino que é vendido vai para a casa de Potifar. A quem olha para tudo isso e fala, o sonho não vai acontecer. É impossível. Não, o sonho não vem. Desse jeito não dá. Desse jeito não chega. José, buraco, agora, escravo, na prisão. Não. Deus não está lá. José está sozinho. Por gentileza. Se você puder abrir para mim. Em Gênesis capítulo 37. Desculpa, 39, verso 2. Mateus, no meio do sofrimento, José estava sozinho. E o Senhor estava com? Não é possível. No meio do sofrimento? Depois do buraco, para a casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, para a prisão. E Deus está com ele? Deus está com ele. Na onde? Na casa de Potifar. Ah não, mas aí só está no texto porque o escritor errou. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava? Olha que bonito, Fá. José tinha certeza de que Deus estava com ele. E quem olhava para José tinha certeza de que o Senhor estava? Não é possível. Tudo aquilo que ele fazia, prosperava. Mas espera aí, buraco? Uma terra que não é minha? Um lugar que não é meu? Vai prosperar como? O Senhor está com? No meio do sofrimento? É que você nunca esteve sozinho. É que você olha no sofrimento e o silêncio de Deus, você acredita que Ele te esqueceu. É que no meio do sofrimento você acredita que Deus te abandonou. É que no meio do sofrimento você acredita que os planos de Deus vão dar erro, vai ser errado. Só que Deus está deixando algo claro. Eu sempre estive lá. Será que você não se lembra de Lucas capítulo 24, 2 discípulos no caminho de Emaús, descendo de Jerusalém para Emaús? Eles vinham conversando as coisas que tinham acontecido. O que é que tinha acontecido? Jesus tinha morrido. 3 dias já se passam, nós estamos aqui desesperados, e aí Jesus se aproxima dele. O que é que o texto diz? O texto diz que eles vêm caminhando com Jesus até Emaús, e não reconheceram, porque no meio do sofrimento, os nossos olhos, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, não nos deixa perceber que Ele nunca abriu mão de estar conosco no caminho, não nos deixa perceber que Ele sempre esteve lá, não nos deixa entender que no meio do sofrimento, Ele só está em silêncio, mas que Ele nunca faltou, Ele sempre esteve lá, é nós que não percebemos. Só na casa de Potifar, capítulo 39, verso 21. Olha o que o texto está dizendo. Prisão, o Senhor, porém, estava com? Não é possível. Na prisão também? Não é possível. Como assim? Capítulo 39, verso 23. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Tudo que José fazia prosperava, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor... Oi, gente... Então quer dizer que mesmo parecendo que o cenário é ruim, mesmo parecendo que tudo está dando errado, mesmo parecendo que tudo está indo na contramão do que a gente imagina, ou do que a gente acredita, o Senhor está lá? Está. Não, mas Deus disse que ia curar, a cura não está chegando. Quando eu vou no médico parece que só piora. Aí o texto está dizendo que meu sofrimento Deus está. Não, mas eu pedi a porta aberta, a porta se fechou. Aí o texto diz que meu sofrimento Deus está.
Tá. Não, mas eu passei pelo vale da sombra da morte. Aí o texto está dizendo, não tema mal algum, Ele está com você. Olha o que o texto diz, a gente enfatiza, enche a boca para dizer o Salmo 23 e cantar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bonito, bem traduzido. Mas quando você trouxer o contexto, você vai perceber que o que o salmista está enfatizando não é as mãos do pastor que é Deus, não é as mãos, não é aquilo que Ele faz, mas é a presença dEle. Perceba o que o texto está dizendo, Ele me leva para onde? Para as águas tranquilas, Ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Eu ando pelo vale da sombra e não temo mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que é que Ele está dizendo? Não é as mãos do pastor que é importante, é a presença dEle. Quem é o salmista? O salmista é Davi. Se lembrando disso, ele grita no capítulo 51, tem coroa, mas não vale nada, tem trono, não vale nada, o cetro não vale nada, se não for a tua presença, tudo isso é lixo. Se não for a tua presença, tudo isso é escória. Se não for a tua presença, eu não quero. Então tira tudo de mim, mas não retires a tua. A gente precisa entender que o mais valioso em meio ao sofrimento é entender que Ele nunca abriu mão. Ele sempre esteve lá. O meio do sofrimento que nós não entendemos é que Ele sempre esteve presente. Em meio à dor, Ele sempre esteve presente. Em meio à dor, Ele sempre esteve lá. O mais engraçado é que José passa por tudo isso que vocês viram. Foi difícil? Claro que foi. Foi complicado? Claro que foi. Você agora tem o poder nas mãos de olhar para os seus inimigos e esmagá-los. Aí quando nasce o menino, ele grita, o Senhor me fez esquecer. Quem olha para o texto acredita, amnésia. Não lembra mais de nada. Não. No original, sem inferir nada, o texto quer dizer cura. O Senhor me curou. O que você está dizendo, Mateus? É que tem gente que guarda mágoa de 1900 e bolinha. Aquela ferida está aberta. Se eu tiver oportunidade, eu acabo com ele. Se eu tiver oportunidade, eu acabo com ela. Não, mas você não sabe o que ele me fez. Ele não merece perdão. Não é justo. Deus tem que esmagá-lo. Eu tenho que me vingar. José está ensinando algo para você que você ainda não entendeu. Olha o que ele grita com os irmãos. Não se preocupem. Deus transformou o mal em bem. Eu não compreendi, Mateus. Aqueles que te feriram foi parte do processo para você chegar até onde você chegou. E ainda vai ter gente que vai te ferir. Isso é praga? Não, não, isso é Bíblia. É natural que a dor, é natural que o sofrimento vai chegar. Mas aqueles que te sofreram foi parte do processo. Depois de Judas trair Jesus, ele olha na cara de Judas. Traidor, não vale nada, malfeitor. Ele olha para Judas e diz, amigo. O que é isso, Mateus? É Jesus nos ensinando. Até aqueles que nos traem, até aqueles que sentam na mesa e falam mal da gente, até aqueles que nos machucam, é parte do processo para aquilo que Deus tem para você. Pegou ou não? Então em meio ao sofrimento, Ele está. Então em meio a quando tudo está dando errado, Ele está. Ele falhou? Não. Ele sempre esteve lá. Os nossos olhos que estão tapados, nós que não percebemos. Ai, José, deixa algo claro. O sofrimento foi terrível para mim, mas Ele me curou. Quando nasce o menino, na nossa mentalidade aqui contemporânea, nós colocamos o nome do filho com aquilo que está em alta, Enzo, Mateus, e vai. Só que naquela época não. Naquela época o nome está ligado a uma raiz chamada Shem. Shem tem a ver com currículo ou essência. Era natural que as pessoas sempre traziam a ideia da essência do que estava acontecendo no momento ou com elas mesmas e colocassem no filho. Será que você lembra de 1 Samuel? Quando a Arca da Aliança vai embora, o filho de Finéias nasce, qual é o nome da criança? E acabou. Foi-se a glória. O menino nasce agarrando o calcanhar, qual que é o nome? Jacó, trapaceiro. Então o nome carregava essência. Olha o que José está nos ensinando. O nome do meu filho transmite uma essência. Como assim? Ele está representando a cura que Deus me deu do meu passado de trevas. No meio do meu sofrimento, Ele foi aquele que me colocou o bálsamo. No meio do meu sofrimento, da minha angústia, Ele sempre esteve lá. Através do Filho, Deus está mostrando uma mensagem para nós através do Filho de José. Qual que é a mensagem? O sofrimento vem, mas eu curo você. Mesmo que o sofrimento chegue, eu curo você. Mesmo que a ferida esteja aberta, Oséias deixa algo muito claro. Às vezes é Deus que abre a ferida, mas Ele mesmo
mesmo que curará. O que é que você está dizendo, Mateus? Ele permitiu o sofrimento para você chegar até aqui. Ele permitiu o sofrimento para você ter o que você tem hoje. Ele permitiu o sofrimento porque com o sofrimento veio maturidade, alinhamento espiritual. Você está mais perto dele, você estava mais próximo dele. Então ele permitiu o sofrimento para quê? Para você se achegar a ele e ser maduro. Aquilo que você não aguentava lá atrás, hoje você passa brincando, não é verdade? Deus permitiu diversos problemas no casamento. Hoje está você sentado de um lado com o casal do outro. E agora, aquele que passava por problemas no casamento, aconselha. Você olhava e se cortava. Aí Deus coloca alguém na sua frente que hoje passa por depressão e se corta. Por que Deus permitiu o sofrimento? Para te dar maturidade. E com a maturidade Ele curou você. Você olha para o seu passado, não com desdém, não com ódio. Foi necessário para transformar você no crente que você é hoje. Não negligencie o sofrimento, porque o resultado do sofrimento é maior do que o sofrimento em si. Quando nós entendemos isso, fica claro. O que fica claro? Que a mágoa adoece. Provérbios capítulo 17, verso de número 22. O que o texto está dizendo? O espírito abatido aqui, a alma seca os ossos. Hebreus capítulo 12, verso 15. Nenhuma raiz de amargura deve nos perturbar. A mágoa, ela não tratada, ela vira uma prisão emocional. Quem é magoado aqui, em nome de Jesus, que Deus te liberte desse mal. Porque a mágoa é um veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. Quem está morrendo? Eu. Quem está se machucando? Eu. Está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Não é para o outro, é para você. Às vezes ele nem sabe. Me permita apertar um pouquinho o que eu estou falando com o crente? Mateus capítulo 6. Jesus está diante do Pai Nosso, você conhece. Aí o texto diz assim: perdoe as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, assim como nós? Assim como nós? Então peraí, o texto está dizendo que Deus só perdoa quando eu? É isso mesmo, Mateus? Não acredito. Não é possível. Não sou eu, é o texto. Em Mateus 6, ainda no Sermão da Montanha, não vou ler para não perder tempo, mas o texto diz o seguinte: se você vai vir e entregar alguma coisa no altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vá você e pede perdão. Já viu? Eu sou crente, mas meu braço não é não. Então arranca. Porque o texto diz que é melhor entrar no céu com a parte do corpo a menos do que no inferno com o corpo todo. É claro que aqui é uma analogia, uma figura de linguagem para dizer o que está te empacando de ir para lá. O que está te pedindo de ir para lá. O que está ferindo você? Eu não libero mágoa. Libera. Porque está te afastando de Deus. Não sou eu que digo isso, é o texto sagrado. Seu irmão tem algo contra você? Vai e peça perdão, deixa a sua oferta ali. E depois que você se acertou com ele, vem e entregue algo para mim. Mas é difícil de engolir isso porque a gente é rancoroso. É difícil de engolir isso porque nós somos orgulhosos. É difícil de engolir isso porque a gente não tem a capacidade que José teve. A gente não tem a mentalidade que José teve. Na primeira oportunidade a gente passa a perna em quem nos feriu. Na primeira oportunidade a gente canta sabor de mel. Deixa pra lá. Na primeira oportunidade, a gente quer puxar o tapete. Aí Deus está dizendo: não é assim. Não é assim. Perdoa. Não, Senhor, eu não vou perdoar. O Senhor não sabe o que Ele fez. Eu imagino Deus olhando para nós e dizendo: e você? E os seus pecados? E os seus erros? Quem não merecia perdão era você e eu te perdoei. Sangrei até a última gota na cruz do Calvário por amor a você, para te dar o perdão que você não merecia. Nós somos tão orgulhosos, mas e se Jesus fosse orgulhoso? E se Jesus fosse egocêntrico? E se Jesus dissesse: ah é? Fez mal para mim? Agora você vai ver. Ah, obrigado Jesus, porque você não é tão mal quanto nós. O Senhor não é ruim, o Senhor não tem a nossa mentalidade. O Senhor é tão bom e o seu amor nos constrange, porque nós erramos com Ele dia após dia. Nós falhamos com Ele culto após culto. Nós falhamos dia após dia, nós nem parecemos crente muitas vezes. Aí Ele vem com o olhar de amor dEle, e a graça e o amor dEle nos constrange. Ele olha para nós dizendo: se pedir perdão e se arrepender, meus braços permanecem abertos para te receber. Não, mas eu não sou digno e nem tão pouco merecedor. Eu sei que você não é, mas a minha graça, ela te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não é digno, mas o meu amor te constrange. Quando nós entendemos isso, me constrange olhar e falar: não dá para prestar o culto de qualquer jeito, não dá para prestar o culto de qualquer maneira. E por que não dá? Porque ele poderia ir atrás de alguém
melhor, ele poderia ir atrás de alguém mais inteligente, ele poderia ir atrás de alguém que errasse menos, mas ele te viu no pagode, no funk, no sertanejo, ele te viu na boca de fumo, ele te viu quando todo mundo não dava nada para você, olhou para você e disse: casa comigo, eu tenho uma história nova para você, vem que eu mudo a sua vida, vem que eu mudo a sua história. E quem olhava e dizia: não é nada, não é ninguém, aí Jesus diz: eu troquei o rótulo, não é nada lá fora, aqui ele é filho, aqui ele vale até a última gota. Oh Jesus, quando nós entendemos isso, nós olhamos para o texto e ele fica ainda mais bonito, porque o texto diz: eu não tive só Manassés, eu não só esqueci a dor que me causaram, mas eu frutifiquei em meio ao processo. O que ele está dizendo com Efraim? Deus me fez crescer na minha aflição. Mateus, que é isso? Tudo isso que eu rodei aqui foi para te dizer: percebeu que no meio do sofrimento Abraão voltou a ter intimidade? Percebeu que no meio do sofrimento Jó ouviu de fato quem ele era e tem intimidade com ele? Percebeu que em meio ao sofrimento Ana teve o menino Samuel? Percebeu que em meio ao sofrimento da cruz Jesus resgatou todo mundo? Onde é que você quer chegar? É que Deus não vai te livrar do sofrimento, mas no sofrimento você continuará produzindo frutos. No sofrimento Deus continuará fazendo você frutificar. Eu não quero sofrer. O sofrimento vem, ele vai vir, mais cedo ou mais tarde, isso é bíblico, não é praga. O sofrimento chega para todo mundo, o sofrimento bate na porta de todos, mas eu quero dizer algo para você: você não ficará estancado, você não ficará sem produzir, você não ficará sem nascer ou produzir, gerar frutos, porque você é árvore frutífera, no meio do sofrimento continuará florescendo. Qual é o segredo? Entender quem te sustenta no meio do processo. Qual é o segredo? Entender quem nunca abriu mão de você. Qual é o segredo? Entender que no Egito ele ainda te faz florescer. Qual é o segredo? Entender que na perseguição do trabalho ele ainda está com você. Qual é o segredo? Perceber que ainda se a porta não abrir, ele está querendo te ensinar alguma coisa. Não tape os ouvidos, abra os ouvidos e ouça a voz de Deus. Entenda o que ele quer te trazer, entenda o que ele quer gerar para você, entenda o que ele quer te ensinar, porque o sofrimento é um professor. E aí, Mateus? Falou tudo isso, é bonito demais. Mas morre José? Não. Eu estou aplicando para você até agora. Mas José, ele aponta para alguém. José, ele tipifica alguém. O sofrimento dele faz nos lembrar de algo que aconteceu alguns anos atrás. Como assim, Mateus? José sofre. José é vendido. José é caluniado. José vai para um buraco, passa por um buraco. E depois de tudo, parece que estava ali no esquecimento, mas José é honrado. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no menino chamado Jesus, que sofre. Isaías capítulo 53, verso 5. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós somos salvos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que aconteceu com Jesus? Ele sofre. Mas só isso? Enquanto ele está sofrendo, ele está parado? Não. Enquanto ele está sofrendo, está tudo resolvido? Não. Enquanto ele está sofrendo, está tudo bem? Não. Ele sofre. Em Lucas capítulo 24, do 21, se eu não me engano, do versículo 22 em diante, você vê Jesus no Getsemane. O que está acontecendo? Eu te conto. O suor dele é um suor vindo por um sentimento da alma chamado de hematidrose, que é quando o suor se transforma em gotas de sangue. Alguns trazem a ideia de que foi uma depressão severa. Jesus está ali em angústia. Jesus está no Getsemane, sofrendo. Mas o que é que acontece? Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Ele não pode ter o cálice afastado dele. Por que não? Porque Isaías deixa claro que ele veio para isso. O texto continua dizendo no verso 6, que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E quem ele era? Ele era como ovelha muda, levada ao matadouro, aos seus tosqueadores. Ele não abre a sua boca. Olha que negócio doido. A gente estava desgarrado como ovelhas, é o que o texto diz. Nós estávamos totalmente perdidos, mas a nossa iniquidade caiu sobre ele. Ele carrega tudo isso. O que está acontecendo, João? Jesus sofre. O que está acontecendo? Jesus veio para sofrer. Mas por que ele veio para sofrer? Porque em meio ao sofrimento, ele está fazendo algo ser produzido. Como assim, Mateus? O texto de Isaías continua dizendo que pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu não entendi o sofrimento de Jesus. Enquanto Jesus sangrava, é como se o sangue dele, o bálsamo que exala dessa
árvore desse ser Jesus derrama sobre você. O que você tem? Morte, pecado. O que você merece? Inferno. Mas enquanto Jesus sangra, enquanto Jesus sofre, o sofrimento dele faz algo frutificar em você. O sofrimento dele faz algo sair de você. O sofrimento dele traz algo para você. Eu não entendi. Eu te explico para não ficar dúvida. Jesus está com as mãos estendidas e dá um brado em João 19. O que é que ele diz? Pai, teleos ou tetelestai, como quiser chamar, dívida paga. Entendi nada. Ele está dizendo aquilo que a igreja unida deveria pagar, aquilo que a igreja unida deveria levar, o pecado, a iniquidade e claro, o peso do inferno eu estou trazendo para mim. A dívida eu estou pagando. Eles mereciam sofrer, mas eu sofro no lugar deles. Por que é que você está sofrendo, Jesus? Por que é que tudo isso está acontecendo, Jesus? É porque eu sou a cura para a ferida do mundo, é porque eu sou a cura para esse mundo perdido. Como assim, Jesus? Não vale a pena sofrer, vão te negar, vão abrir mão de você, eles vão cuspir na sua cara, mas ele deixa claro, ele deixa algo óbvio. O que? João 3, versículo 16, o Pai olha para o mundo e ama o mundo de uma tal maneira que entrega o seu Filho, mas para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus dizendo, eu estou sofrendo aqui para que você não tenha mais que sofrer. Eu estou sofrendo aqui para que você não vá para o destino ou perdição eterna. Eu estou sofrendo aqui para que o meu castigo livre você da culpa. Jesus nos ensina que em meio ao sofrimento ele continua frutificando. O mais bonito vem agora. O que é que vem? É que o castigo que nós carregávamos, que foi colocado em Jesus, quando nós o reconhecemos como único e suficiente, Senhor e Salvador, aquilo que nos acusava, não acusa mais. Aquilo que estava sobre nós, não está mais. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, e eu encerro aqui. Aqui é o ápice. Qual que é o ápice? Todo pecador carregava a cédula do pecado. Nós carregávamos uma dívida. Todas as vezes que nós caminhávamos por esse mundo, o diabo, o mundo espiritual, olhava dizendo, tem uma dívida. E que dívida é essa? Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, separados estão de Deus. Terminou? Terminou não. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Então todo mundo que peca merecia? Nós carregávamos a dívida com o pecado. No final a dívida estava escrevendo assim, ó, valor, morte. Aí o texto diz, Colossenses capítulo 2, versículo 14, o texto deixa claro que todo o sofrimento de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez, a cédula que era contra nós, a cédula do pecado, aquilo que nos acusava, aquilo que estava diante do mundo espiritual dizendo assim, ó, pecadores merecem morte. E quando nós falamos de morte, o homem é feito de corpo, alma e espírito. O que é isso? A morte do corpo vai acontecer dentro de um tempo. A morte da alma é a separação de Deus, a morte moral. E a morte eterna é quando o homem estará para sempre distante do seu Criador. Entendendo isso, fica claro. O que é que fica claro? Nós tínhamos uma cédula que nos condenava, corpo, alma e espírito. Aí o texto diz que Jesus, não foi eu, não foi pastor, não foi membro, não foi pregador, foi Jesus. Ele pegou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos acusava de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, e cravou na? Mateus, eu não entendi. Eu te explico. José olha para os irmãos e fala, todo o meu sofrimento foi resultado para que vocês estivessem aqui e se beneficiarem do sofrimento que foi causado em mim. E Jesus, de igual modo, Jesus sofre na cruz do Calvário, olha para todo mundo, tem a oportunidade de dizer, vou condenar um a um, mas Jesus olha e diz, o mal que eu sofri é transformado em bem. A cédula que era contra nós, ele crava na cruz. Não entendi. Eu te explico. Era natural, toda a dívida de acordo com a cultura, de acordo com a história, o devedor, ele pegava essa cédula, ia até o seu cobrador, e o cobrador carimbava, dia após dia, quando ia sendo pago, teleos, dívida paga, desculpa, tetelestai. No final, quando tudo era consumado, não tinha mais dívida, ele carimbava o seguinte, teleos, não há mais dívida,
Não entendi. No grego, sem ferir nada, é o que Jesus grita em João 19. Teleos, dívida paga. Não ficou claro. Me explica, eu te explico. Quando Jesus está na cruz do Calvário, a cédula, aquilo que nos acusa, ele crava na cruz. É como se Jesus pagasse ou carimbasse dizendo, não deve mais nada. A unida não deve mais nada. O pecado que ela carregava não carrega mais. A culpa que ela tinha com o pecado não tem mais. Eu estou cravando na cruz para que todos vejam que a dívida foi paga. O sofrimento eu paguei. Aquilo que era para ela pagar, eu paguei. Aquilo que era para ela carregar, eu carreguei. Aquilo que eles tinham que levar, eu levei. E agora? Agora por causa do meu sofrimento. Agora por causa daquilo que eu fiz. O benefício que foi gerado através do meu sofrimento, você tem um lugar reservado no céu. Você tem um lugar reservado com Deus. Você tem um lugar reservado com o Pai. Assim como José sofreu, através do sofrimento dele, Deus fez com que o mal se transformasse em bem, através do sofrimento de Cristo. Aquilo que era ruim, o pecado que matou Jesus, Jesus trocou de lugar conosco. Ele, por não pecar, merecia a vida eterna, e nós, pecando, merecemos a morte eterna. Aí Jesus paga a conta no nosso lugar e troca de lugar, e ele está dizendo assim, ó, eu merecia viver, mas entrego a vida eterna a vocês. O que acontece aqui é chamado de dupla imputação. Aquilo que era meu, ele carregou, e aquilo que era dele, ele colocou em mim e em você. O que ele tirou de mim? Pecado, o poder do pecado, a morte, o poder que ele tinha de me acusar e de me dominar, e agora ele colocou em minha vida. É por isso que 1 Coríntios capítulo 15 versículo 49 diz, nós carregávamos a imagem do primeiro Adão. E quem é esse Adão? Esse Adão era desobediente, esse Adão era terreno, e esse Adão fazia aquilo que a terra gritava. Aí o texto diz, mas agora não, agora nós temos a imagem do segundo Adão, temos que carregar, vamos trazer agora a imagem do Adão celestial. Eu não entendi, Mateus. Antes nós carregávamos a imagem do pecado, a imagem da queda, a imagem de Adão. E agora? Agora nós carregamos a imagem de Cristo por tudo aquilo que ele fez. Quem olha para você não enxerga mais você, tem que enxergar Cristo através da sua vida. É por isso que Paulo grita em Gálatas capítulo 2 versículo 20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo. Olha o que o texto está dizendo, a vida que você tem não é tua, é dele. A vida que você tem não te pertence, pertence a ele. A vida que você agora tem o prazer de desfrutar na igreja, você só vive porque alguém se entregou por você. E o que fazer? Entender que todo sofrimento, que toda aflição, que toda angústia, que tudo aquilo que nós passamos gera um fruto. E Jesus é um exemplo claro disso. A pergunta que eu faço para você, o que Deus quer de você? Em meio ao sofrimento. Mateus, a gente levanta a mão, a gente aceita Jesus, a gente vem culto a culto, a gente canta, a gente se entrega, a gente ora, é suficiente? Mateus, eu não falto ensaio, é suficiente? Mateus, eu estou sempre pregando, é suficiente? A agenda está cheia, é suficiente? O que você está dizendo? Você trabalha para Ele, mas o foco dele não é o seu trabalho. Você prega, mas o foco dele não é só você pregar. Você canta, glória a Deus. Você lidera, consagra, se entrega, maravilhoso. Mas o sofrimento dele não foi por isso. Por que é que ele sofreu tanto? O texto deixa muito claro. O que Jesus quer com a unida, em 3 minutos eu encerro, é intimidade. Todo o sofrimento dele é para te trazer para perto. Todo o sofrimento que você passa é para te trazer para perto. Ele permite a porta fechar para te trazer para perto. Ele permite a cura vir para te trazer para perto. Ele permite coisas acontecerem para te trazer para perto. Por que Deus faz isso? Porque quando Ele se entregou por você, não foi para você pregar, isso é consequência. Não foi para você cantar, é consequência. Não foi para você fazer algo para Ele, é consequência. Será que você não se lembra de Apocalipse capítulo 2? O que é que o texto começa a dizer? Para uma igreja que trabalha e faz tudo. Para uma igreja que canta, trazendo para nós. Para uma igreja que prega, para uma igreja que toca, para uma igreja que não falta ensaio, para uma igreja que faz tudo para Jesus. Aí ele diz, maravilhoso, só tem um problema. Você faz tudo isso, mas não me ama mais. Você prega, mas não me ama mais. Canta, mas não me ama mais. Lidera, mas não me ama mais. Você está vivendo no automático. Apocalipse capítulo 2 é Jesus conversando com a igreja de Éfeso. Não é com desviado, não é com afastado, é com a igreja. Você faz, mas a ânsia de trabalhar para mim
te impediu de ter intimidade comigo? Eu estou com tanta saudade quando você falava comigo. Eu estou com tanta saudade quando você abria a Bíblia e se debulhava nela, e a gente éramos amigos próximos. Eu estou com tanta saudade que em vez de você ir para o Instagram para desabafar, você conversava comigo. Eu estou com tanta saudade de antes de você ligar o celular e conversar com alguém falando dos seus problemas, você contava os seus problemas para mim. Eu tenho tanta saudade disso. Eu estou querendo tanto você perto de mim. O problema é que a gente se atarefou tanto, a gente sofre tanto e não chama mais ele para o sofrimento. O problema é que a gente se atarefou tanto que a gente está parecendo Marta. Que é isso, Mateus? Eu te explico. Trabalha para Jesus. Jesus está na sala dizendo: eu só queria que você tivesse igual Maria, sentada aos meus pés para me ouvir. A gente trabalha para Ele, e na ânsia de trabalhar para Ele, a gente corre o risco de chegar em Mateus capítulo 7, versículo 21. O que é que o texto diz? É claro, enfático. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Olha o que o texto continua dizendo: muitos dirão naquele dia: não profetizamos nós em teu nome? Ué, trabalhou? Não expulsamos nós demônios? Libertava. Nós não fizemos muitas maravilhas? A resposta de Jesus: eu não te conheço. Você trabalha para mim, mas eu não tenho intimidade com você. Você trabalha para mim, mas você não tem amizade comigo. Você está acostumado a pregar, mas antes de querer você pregando, eu quero você, pregador. Você canta para mim, mas antes de querer suas canções, eu quero você. Você lidera, mas antes de querer ver você liderando, eu quero você. Antes de querer ver você sendo ovacionado, sendo aplaudido, com o microfone na mão, eu quero você voltando para Mateus capítulo 6. O que é que diz? No verso 6, fecha a porta do seu quarto e busca o teu pai em secreto, porque ele te recompensará publicamente. Qual que é a eternidade? Qual que é a vida eterna? Aí Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheço a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é pregar demais, cantar demais e fazer demais. A vida eterna é ter intimidade com aquele que sofreu por você. A vida eterna é entender que no meio do sofrimento Ele te fez frutificar. Para quê? Para entender que é Ele. Para entender que Ele quer você perto, que Ele quer você próximo. Para entender que nós precisamos compreender que o que Ele quer? A gente próximo dEle. Mas os nossos afazeres, o nosso tempo de casa, a nossa vida cristã, o nosso compromisso com a organização, o nosso compromisso com a placa, não nos permite ter intimidade com Ele. A gente resume intimidade com Deus a 2 horas, 3 horas de culto, e a gente não compreende que o que Ele quer não é 2 horas de culto somente, Ele quer uma vida entregue a Ele. A gente resume a intimidade com Deus em encontros, a gente resume ler a Bíblia quando eu vou pregar, quando eu vou dar uma saudação, a gente resume louvar a Ele para ensaiar quando eu vou cantar aqui com o grupo. Nós esquecemos que o que Ele quer é intimidade. Ele não quer só você no domingo, no sábado, Ele quer você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O que Ele quer com você? Intimidade. Aquele que sofreu por você, não sofreu por você, para você aplaudir e falar: eu quero mais da terra, eu quero que Deus me faça prosperar aqui. O que Ele está dizendo, o que Ele está fazendo para você, não é trazer prosperidade material, é Jesus que deixa claro: não busca os tesouros da terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. O verdadeiro tesouro está em mim e nas minhas coisas. O problema é que a gente quer terreno, o problema é que a gente quer ser abençoado aqui, o problema é que a gente quer receber auréoles aqui, a gente quer receber o nosso galardão aqui. Aí Jesus está dizendo: é pouco demais, eu tenho uma eternidade para você e você se contenta com tão pouco. Eu tenho algo imenso para você, que é lá, e você se contenta em estar aqui com um bom carro, com uma boa casa. Isso é maravilhoso, que Deus te dê a oportunidade, que você cresça e ganhe cada vez mais, mas não coloque o seu coração nisso, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Se o teu tesouro for coisas terrenas e passageiras, a sua vida vai ser gasta aqui. Aí Paulo está enfatizando e dizendo: se nós esperarmos Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que Deus veio para fazer? Veio para mostrar para nós que o que tem que estar nos nossos olhos não é a terra, que o que tem que estar nos nossos olhos é a eternidade. Quem dera que hoje Ele gravasse a eternidade nos nossos olhos, nós entendêssemos que as coisas terrenas são boas, mas não são tudo. Quem dera se nós entendêssemos, jovens, que é muito bom ser casado, que é muito bom ter filho, que é muito bom namorar, mas entender que existe alguém que quer mais intimidade com você do que você com Ele. Quem dera se nós entendêssemos que o que Jesus quer é que nós fôssemos verdadeiros representantes dEle aqui na terra, mas a gente se perde com tudo, a gente se perde com tão pouco, a gente quer ser ovacionado
ovacionado, ser aplaudido. Jesus está dizendo, eu tenho tanto para mostrar para você. Eu queria te revelar tantas coisas. Eu queria te mostrar a minha vontade de diversas formas. Mas você se apegou a coisas tão pequenas e esqueceu de mim. De olhos fechados, por gentileza, eu encerro. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus marcou para você. O que é que Deus quer? Joel capítulo 2, versículo 13. Que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. O que é que o texto está dizendo? Não tem que ser algo por fora. Não tem que cantar que quer Jesus somente. Não tem que falar que quer Jesus. A gente tem que de fato querê-lo. Não é só olhar e falar assim, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, eu vou te adorar, Senhor Jesus, eu vou te servir, Jesus. Mas aí quando passa da porta para fora, parece que o culto muda. E a gente vive a nossa vida e esquece de tudo que nós vivemos aqui. Ele não quer isso. Ele não quer que as nossas canções sejam vazias. Ele não quer que as nossas canções sejam frívolas. Ele não quer que as nossas canções sejam passageiras. Ele quer que a nossa canção seja eterna. E ainda que o nosso corpo, ainda que a nossa alma não seja ouvida por nós, ela tem que gritar que nós desejamos o céu. E o que é que você pede, Mateus? Eu peço a você, pela misericórdia de Deus, que você abra os seus olhos espirituais para entender que o desejo dele é que você tenha mais intimidade com ele. Que o desejo dele é você entender que o sofrimento vai vir mais para te aproximar dele. Ele te fará esquecer de tudo aquilo que você sofreu. Mas vou esquecer, vou ter amnésia? Não, aqui não vai doer mais. Você vai lembrar do que passou, mas não vai doer mais. Você vai estar curado demais para isso. Onde é que você quer chegar? Aqui. Aqui onde? Aqui no seu coração que está ferido. Aqui no seu coração que está machucado. Aqui no seu coração que tem uma ferida aberta. Aqui no seu coração que não queria vir para esse culto. Aqui no seu coração que está aqui falando, Senhor, fala comigo, senão eu desvio. Fala comigo, senão eu vou pedir a carta para os pastores. Fala comigo, senão eu vou entregar tudo. Não entrega não. Fala comigo, senão eu vou deixar tudo para lá. Não deixa não. Fala comigo, Jesus. Ouça a voz de Deus falando através desse menino de 25 anos para você. Se você decidir hoje, a ferida que está aberta, o médico de Gileade, ele tem poder para derramar o bálsamo sobre ela. E toda ferida aberta ele cicatriza. Mateus vai esquecer, a cicatriz fica, mas não dói mais. Quem está aqui não te machucou. Talvez algo aconteceu com você durante todo esse processo. Não te deixa cultuar como você cultuava. Não te deixa amá-lo como você amava. Te jogou para o lado de fora. E você falou, Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu quero que o Senhor me encontre hoje. Por que tanto sofrimento? A resposta é, Ele está te amadurecendo. Ele está te trazendo para a vontade dEle. A pergunta é, depois de saber de tudo isso, vai continuar longe? Depois de saber de tudo isso, vai continuar distante? Depois de saber de tudo isso, vai permanecer sendo o mesmo? Jesus não te feriu, mas Ele está disposto a te curar. Jesus não te machucou, mas está disposto a cicatrizar a ferida. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu tenho a certeza e a convicção, se você tomar a decisão hoje, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, Ele vai tirar. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, Ele pode derramar o bálsamo. Eu quero falar com você porque meu tempo já foi. Eu quero falar com você que tem uma mágoa no coração, corre aqui que eu quero orar por você. Eu quero falar com você que está afastado, corre aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar e falar com você que nunca aceitou Jesus, corre aqui que eu vou orar por você. Não estou te chamando para aceitar, não estou te chamando para se reconciliar. Eu quero orar por você, chega disso. Mateus, faz tempo que eu não oro como eu orava. Eu quero sentir de novo o que eu sentia, corre aqui. Mateus, faz tempo que eu não tenho mais, não ouço mais a voz de Deus, corre aqui. Mateus, eu quero sentir algo novo da parte de Deus, corre aqui, de olhos fechados. De olhos fechados. Mateus, quer me envergonhar? Não. Eu não aceito que você saia daqui da mesma maneira. Eu não aceito que você saia daqui da mesma forma. Eu não aceito que você saia daqui do mesmo jeito. Eu estou afastado, corre aqui. Eu estou desviado, corre aqui. Eu nunca aceitei Jesus, corre aqui. Eu quero orar por você. Chega de levar essa mágoa. Chega de ficar com o coração distante. Mateus, eu não sinto mais a voz de Deus falando comigo. Eu não ouço mais a voz de Deus, corre aqui. Mateus, eu quero ser renovado, corre aqui. Eu canto, rompe a vergonha. Se você sabe que alguém precisa disso, traz ele também, talvez não tenha força. Mateus, eu não quero mais ser o mesmo, não precisa ser. Tem espaço para fraco na casa, só não tem espaço para covarde. Porque aquele que é fraco é o texto que diz que ele dará força. Corre aqui. Vem para cá.
Não é vergonha para ninguém. O que vão dizer de mim? Não tem problema o que vão pensar a seu respeito. Aquele que morreu no seu lugar está dizendo: eu te vi na melhor forma e não é essa. Eu não te quero desse jeito, eu te quero melhor. Eu te quero mais do que você era antes. Corre aqui. Eu tenho 50 anos de crente, não muda nada. Corre aqui. Eu não sinto mais ele como eu sentia. Corre aqui. Eu não falo mais em línguas como eu falava. Corre aqui. Tem gente chorando aqui na frente, isso é o mover de Deus. A gente acredita que o Espírito Santo está em línguas estranhas, em pular, rodar e sapatear. É claro que está, eu faço isso, eu amo isso. Só que o texto deixa claro que quando ele vem para convencer o pecador do pecado, justiça e juízo. Corre aqui. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endurece o coração, vem. Mateus, eu tenho cargo, não estou nem aí para o seu cargo, irmão, isso não muda nada. Aquele que está zelando pela sua alma está dizendo: vem. Corre aqui. Tem mais gente, não é só eles. Sintam-se à vontade, vocês que estão aqui na frente. É o momento de se rasgar, é o momento de se entregar a Ele. Ele marcou esse momento com vocês. Mateus, eu quero Jesus, vem. Mateus, eu quero algo novo de Deus. Com permissão do pastor, fiquem de pé. Com a permissão do pastor, fiquem de pé. Tem mais gente, vem. Tem jovem chorando, que coisa linda, vem. Esse momento não é vão. Ele não te trouxe aqui em vão. Senti vontade de ajoelhar, ajoelha. Senti vontade de gritar, grita. Senti vontade de pular, pula, mas não volta para casa do mesmo jeito. O culto não é para ser assistido, ele é para ser entregue. Vem. Mateus, eu estava com o coração endurecido agora. Vem. Eu não quero mais ver o mesmo. Vem. Eu quero que ele me marque de novo. Vem. Não
Era provedaia, cantorebedaia. Era eu comandaia, cantorebedaia. Te servirei. Era provedaia, cantorebedaia. Era provedaia, cantorebedaia. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Estenda as mãos para cá, por gentileza. Estenda as mãos para cá, por gentileza. Você que está forte, pode ser você daqui a algum tempo. Senhor Jesus, eu não sei o motivo e a causa específica que eles vieram aqui. Se for renovo, eu sei que o Senhor tem poder para renovar. Se for restauração, eu sei que o Senhor tem poder para restaurar. Se for família que precisa ser estruturada, eu sei que o Senhor pode estruturar e pode edificar. Senhor Jesus, que eles sejam a Bíblia de quem não leu, o Cristo daquele que não te conhece. Espírito Santo de Deus, ajuda cada um deles a se firmar, a ficar de pé. Cuida de cada um deles, Senhor Jesus, entre cada casamento, entre cada casa, que eles possam ser, Espírito Santo de Deus, que eles possam ser pessoas que estão o tempo todo, Pai, sendo referência no meio dos parentes, no meio dos amigos, não pelo que eles têm, não pelo que eles possuem, mas pelo que o Senhor fez na vida deles. Que daqui, Senhor Jesus, saiam verdadeiros testemunhos vivos e ambulantes daquilo que o Senhor tem feito. Essa juventude não vai se perder, o Peniel não vai se perder, vai crescer cada vez mais, e de fato terão em comunhão, intimidade contigo. Ajuda esses jovens, ajuda esses homens, ajuda essas mulheres a estarem cada vez mais firmados em Ti, e grava a eternidade nos nossos olhos, Senhor. Que nós possamos, culto após culto, ter mais sede do Senhor. Que nós possamos, culto após culto, entender que é o Senhor, e só através do Senhor que nós estamos aqui, é só pelo Senhor que nós estamos aqui. Que eu te peço, Pai, que eles voltem para casa, e que o Senhor, se necessário for, derrube da cama, se necessário for, traz de volta, Senhor Jesus, para o lugar da intimidade. Se for para o cantinho da cama, traz de volta para lá. Se for na mesa, traz de volta para a mesa. Se for na pia, traz de volta na pia. Se for no carro, Senhor Jesus dirigindo, batiza, enche ele com o teu Santo Espírito. Indo para o trabalho também, usa no trabalho, usa na faculdade, usa onde ele for, porque eles são seus, porque eles te pertencem, porque eles são do Senhor, Pai. Se houver alguma doença do corpo, cura, mas traga também a cura para a doença da alma, Espírito Santo de Deus. Cada ferida que foi aberta, que nós não possamos nos lembrar com dor e nem com pesar, mas que seja o nosso Manassés, que a cura, Pai, chegue, que nós olharemos para o sofrimento e entenderemos, foi o Senhor quem nos curou, foi o Senhor que permitiu o sofrimento para nos amadurecer, e no final, que nós possamos entender que em meio ao sofrimento, o Senhor nos fez nascer Efraim, em meio ao sofrimento, nós prosperamos e frutificamos. Que seja assim com os teus filhos, que seja assim com a sua casa, que seja assim com a Unida, é o que eu te peço, e quem crê e acredita nisso diz: eu quero só quem está afastado. Afastado ou que nunca aceitou Jesus, tem alguém aqui na frente? Afastado ou que nunca aceitou Jesus, tem alguém aqui na frente? Com essa cara de líder de varões, o senhor está brincando comigo? Tem mais alguém? Afastado ou que nunca aceitou Jesus? A senhora? Nunca aceitou? O senhor, a senhora? Tem mais alguém que nunca aceitou Jesus? Ou que está afastado na nave da igreja? Eu preciso orar pelos dois, e a moça, você fica. Você fica. Eu canto, você fica. Fica aqui que eu vou orar por você também. Vem com ela. Vem com ela. Oh, Jesus. Olha pra mim. Qual é o seu nome, filho? Como? Quando foi que eu te esqueci, Maria? Quando foi que eu não estive lá? Eu canto, quando foi que meu sofrimento e minhas pecas, eu não estendi minha mão para você? Quando foi o momento que você chorou, que você não me sentiu, trazer o consolo e o conforto para sua alma? Eu sempre estive lá. Eu afastei muitas pessoas que você dizia que eram, que você batia palma, batia em casa e dizia assim: ó, meu amigo, é minha amiga. Mas quando você saía, eu ouvia conversas que você não ouvia, foi por isso que eu mandei embora. Quando chegava diante de você, te aplaudia e dizia que queria seu bem, mas quando você não estava, eu ouvia coisas que você não ouvia. Não foi porque saiu, porque quis. Eu tirei, eu
comecei a limpar, e você sabe do que eu estou dizendo. Eu comecei a fechar portas, eu comecei a te tirar de mesas, porque o que eu tenho para você não é comum. O que eu tenho para você não é todo mundo que vai estar do seu lado. Eu comecei a colocar pessoas que você não percebeu, Maria, mas eu coloquei pessoas para te colocar de pé. Eu coloquei pessoas para te ajudar. Eu coloquei pessoas para orar por você, porque eu nunca esqueci de você. E assim diz o Senhor para você: ainda está de perto do que eu te prometi, ainda está de perto daquilo que eu te disse. A promessa que eu te fiz, a promessa que eu fiz com você, que você sabe, eu não me esqueci dela. Mas permaneça firme comigo, não arreda o pé. Todos aqui testemunharão e verão coisas que eu fiz na sua vida, em todas as áreas. Eu não tenho coisa somente para falar. Eu começo a curar a alma de dentro para fora. E a ferida que eu fechar aqui vai ser instrumento para fechar outras feridas. Não pare. Era mandar, eu canto não saia. Era eu como eu vou tirar quem tiver que tirar. Ainda que alguns pra sair, você sabe. Eu tô te dizendo faz tempo. Eu tô usando pessoas faz tempo. Mas você tá pegada, Maria. Mas você acha que as pessoas vão te trazer pra perto de mim. Alguns não vão. Alguns desejos que você tem, assim diz o Senhor, eu limpo, eu tiro. Porque o que eu tenho pra você é maior. Eles não suportam, eles te puxam pra baixo, eles te afastam de mim. Eu trarei amizades novas porque você gosta de pessoas. Eu trarei amizades novas porque você gosta de estar envolvido. Eu trarei pessoas que te aproximam de mim. Eu quero amigos seus que sejam meus amigos também. Eu começo a dar um vínculo assim do Senhor pra você. Amandai, eu canto, afastados de quem nunca aceitou Jesus, os dois, vem cá por gentileza. Tem mais alguém? Afastado ou que nunca aceitou Jesus? Eu só quero orar por você. Mateus, eu me encontro distante, vem cá. Mateus, eu me encontro longe, vem cá. Os dois. Não tem mais ninguém? Meu tempo já foi, eu não posso demorar mais. Não tem mais ninguém? Afastado ou que nunca aceitou Jesus? Cuidado, princesa. Não tem? Qual é o nome do meu gato? Antônio. Diga após mim, Antônio. Diga após mim, Josi. Não ouvi, Josi? Antônio. Josi. Antônio. Afastado ou nunca aceitou? Nunca aceitou? Posso orar por vocês? Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a vida do Antônio. O Senhor conhece a vida da Josi. Eu não sei, Espírito Santo de Deus, do que está no coração deles, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a ferida, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. E o Senhor marcou, Senhor Jesus, nesse momento. O Senhor marcou, Senhor Jesus, essa hora para eles. Eu te peço, Pai, se for da tua vontade, entre em todas as áreas. Mas, Senhor Jesus, não deixe nenhuma perdida. Conforme eles forem abrindo o coração dele, eu te peço, Senhor Jesus, não visita não, mas faz morada lá, Senhor Jesus. Cuida dele, Senhor, fortalece ele, fortalece ela. Cada sonho que foi jogado para debaixo do tapete, Espírito Santo de Deus. Cada sonho que ela esqueceu, jogou para lá, Senhor Jesus, disse que não pode ser feito. Se for da tua vontade, realiza. Se for do teu querer, realiza. Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor pode agir, ó Pai, e se quiser agir, haja. Haja na parte financeira, haja na parte material, haja no conjugal, Senhor Jesus. Haja, Senhor Jesus, na mente da família, dos familiares, dos amigos. Abençoa, Senhor Jesus, no trabalho. Se houver alguma doença, Senhor Jesus, o Senhor pode curar, pois é médico por excelência. O pedido que eu te faço é, se eles abrirem o coração para o Senhor, ó Pai, eu peço que o Senhor cuide, eu peço que o Senhor restaure, eu peço que o Senhor trabalhe, eu peço que o Senhor fortaleça a vida deles cada vez mais, Senhor Jesus. E se hoje for o desejo do coração deles, do coração do Antônio de retornar, do coração da Joana de te aceitar como único e suficiente Senhor e Salvador da vida deles, sela eles com teu Santo Espírito, faz eles frutificarem em meio ao sofrimento, faz eles estar mais perto do Senhor a cada dia. Eu te peço, escreve uma nova história, mostra que o Senhor é aquele que joga para trás, Senhor Jesus, esquece tudo aquilo que ficou para trás e assina, Senhor Jesus, uma nova história, uma nova vida para cada um deles. Eu te peço que haja transformação na vida do Antônio, que haja transformação na vida da Josi, que o Senhor, Pai, possa trabalhar neles e através deles. Usa a mente, usa a voz, usa os pés, usa onde quer que eles possam, Jesus, para o teu nome, para a tua glória e para o teu santo reino, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Vou voltar para Jesus hoje. Quer voltar para Jesus hoje? Quer voltar para Jesus hoje? Quer aceitar Jesus hoje? Ele cuida. A Bíblia diz que nós precisamos tomar uma decisão, levantar as mãos e aceitá-lo como único e suficiente, Senhor e Salvador. Então Ele muda toda a rota. Quer fazer essa devoção hoje? Hoje não tem problema. Deus te deu uma nova oportunidade, tá bom? Continuarei orando por você. Imagine, você precisa fazer um momento com Ele agora. Vem. Estenda as mãos para cá. O Antônio está retornando para casa. Antônio, tudo aquilo que você
fez, ou tudo aquilo que aconteceu até agora ficou para trás. Você lutava sozinho. Dá só uma olhada para trás. Dá só uma olhada para trás. Você não vai mais lutar sozinho. Você tem uma família agora junto com você. Olha aquele homem bonitão que prega, canta, ensina e ainda toca. Ele vai cuidar de você também. A pastora está ali, vão cuidar de você. Já cuida, você não estará aqui sozinho. Você crê nisso? Creio. Repita após mim. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu, Antônio, aceito ao Senhor aceito o Senhor, como meu único meu único e suficiente suficiente Senhor Senhor e Salvador. Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreve meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da vida. e me deu direito, E deu direito olha, e me deu direito à vida eterna. Senhor Jesus, me ajuda a permanecer fiel fiel. até o fim. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda a ficar de pé fica de pé. no teu santo nome. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia e me deu direito à salvação. Alguém crê mais isso? Ou sou eu e o Antônio? Alguém crê nisso? Ou sou eu e o Antônio? Vale aplaudir a Deus por essa alma? Cuida dele. Meus amados, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Pastor Jefferson, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É sempre uma honra, sempre um prazer. Michele, Deus cuide de vocês. Fá, vocês são a bênção de Deus na minha vida. Quero agradecer a rica oportunidade. Esteja orando por mim, esteja orando pela minha família, pela minha casa. Eu careço das orações de vocês. Deus abençoe.